Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Leamos o versículo 9 que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então vejo o conselho do Apóstolo São Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem. No versículo anterior, ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia da carne ceifará a corrupção, e o que semeia no Espírito, colherá do Espírito. Então nós vemos, aqui chama-se a lei da semeadura e da colheita. O homem colhe aquilo que planta. Se ele não colher pessoalmente em vida, os seus descendentes vão colher também o que ele fez de bom ou de mal. Não somente a colheita material, mas também espiritualmente, sobre a eternidade. Se o homem fizer o que é bom diante de Deus, ele vai ter a eternidade com Cristo. Se fizer o mal, morrer na prática do mal, sem se arrepender, ele vai colher o mal que semeou aqui na terra. Mas aqui nós vemos, meus amados irmãos, o conselho do apóstolo São Paulo, no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Na verdade, tem muita gente que começou a fazer o bem, que começou a amar pessoas, que começou a perdoar, que começou a ajudar, a socorrer pessoas, né? Mas depois, muitas vezes, esperava que essa pessoa reconhecesse, retribuísse, e essas pessoas muitas vezes pagaram o mal com o bem. E aí a pessoa tomou a decisão de não fazer mais o bem a essas pessoas e nem a outras pessoas que vem lhe procurando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ele deixa de confiar em pessoas e dizer: não, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é isso que a Bíblia diz. Você tem que confiar nos homens, nas mulheres de bem que estão ao redor de você. Agora, nós sabemos, quando a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia na sua própria carne, no seu braço, que agir as coisas com os seus braços, e não confiar em outras pessoas, porque se o ser humano não confiar nas pessoas, no outro ser humano, ele vai confiar mais em quem? Essa é a pergunta. Mas aqui nós vemos, irmão, que há uma força do mal impedindo a gente de fazer o bem. Jesus diz lá no capítulo 24 de Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? O aumento da iniquidade impedindo a gente fazer o bem. Porque a gente vai herdar o céu, tem que fazer o bem. A Bíblia diz lá em Efésios: nós somos feitura sua, chamado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós temos que andar nas boas obras, né? Temos que fazer as boas obras. Fomos chamados para fazer isso. Primeiramente porque somos humanos, temos que fazer o bem. E segundo, porque o ensinamento da Bíblia Sagrada manda que nós façamos o bem, né? Então nós vemos, meus amigos, e outra coisa é a lei da semeadura e a colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia o bem, colhe o bem. O que semeia o mal, colhe o mal. Pode ser ele ou pode ser um dos seus descendentes. Nós vemos no caso dos filhos de Davi que herdaram, né, as consequências do pecado de Davi, né? Então nós vemos, meus amados irmãos, que aqui a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. Mesmo que as pessoas que a gente tentou fazer o bem não reconheçam, mas a tua recompensa deve vir de Deus. Jesus disse assim, que o homem que faz as coisas para ser visto pelos outros homens, para ser recompensado pelos homens, eles não terão recompensa diante de Deus. Eu sempre digo, olha, digo à minha família, eu digo: se a gente não se esforçar para fazer o bem, a gente deixa de fazer o bem, porque muitas vezes a gente faz o bem e as pessoas, a gente fazendo o bem, as pessoas ainda têm como o mal. A gente tem que se esforçar para fazer o bem, continuar fazendo o bem, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos ceifar. Ceifaremos aquele que semeamos o bem. Agora, se o quê? Se não houver desfalecido. Se a gente desfalecer, deixar de fazer: não, os homens são maus, as pessoas pedem ajuda a gente, não é para comer, muitas vezes é para beber, é para consumir drogas. Não, as pessoas a gente faz, as pessoas não reconhecem, a gente perdoa, as pessoas continuam fazendo errado: eu não vou mais perdoar, não vou mais amar, não vou fazer o bem. Então você está desistindo. Se você desistiu, você perdeu tudo que fez. Vamos continuar fazendo, vamos nos esforçar para fazer o bem, para ser reconhecido por Deus e não esperar receber recompensa das pessoas. Amém? Nós vemos lá no capítulo, lá no livro de Eclesiastes,
onde ele diz, parece que é o capítulo 11, que ele diz que nós devemos semear o nosso pão, né, nosso semente sobre as águas, porque é o seu tempo, ceifaremos, né? E ele diz que pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retira a tua mão, porque você não vai saber qual daquelas sementes que você semeou você vai colher, se ambas, se somente uma. Então eu faço bem a muita gente, se muita gente não retribuir, pelo menos parte daquela ou uma daquelas pessoas irão retribuir. Nesse tempo presente, uma recompensa maior nós teremos fazendo bem, vamos receber o galardão da eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe.